Olá, Cabral da Segurança, continuando a nossa terapia, passando dicas aí de noções de segurança para você minimizar as chances de se tornar um alvo. Dentre todas as leis que nós, humanos, somos regidos, eu queria destacar aqui algumas que são importantes, segurançamente falando. A primeira delas e mais importante, que se todos seguissem ela, nós não precisávamos das outras, são as leis de Deus. Tá? A segunda, não menos importante, é a lei da atração. Ou seja, semelhante atrai semelhante. E aí a gente já entra, figurativamente na área de segurança. Semelhante atrai semelhante. A terceira lei, ainda no plano mental, virtual, é a lei de Murphy. O que tiver que dar certo, vai dar certo. O que tiver dar errado, com certeza vai dar errado. E aí nós temos a lei da justiça, que é o papel, né? Código Penal, Código de Processo Penal, Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, enfim. Nós temos uma lei que nasceu recentemente, aí, de uns 5, 6 anos para cá, que é a lei de interpretação de algumas pessoas da magistratura, que cada uma interpreta a nossa lei da forma com que bem lhe convém, né? E conforme eu já prometi aqui no canal, eu não vou entrar nesse mérito. E nós temos a lei da criminalidade. Tá? Como ex-diretor de um centro de detenção de menores infratores, eu afirmo para vocês que, somada à minha experiência na área de segurança, que a criminalidade ela tem as suas leis. Tá? E quem resolveu entrar na criminalidade tem que cumprir essas leis. Vou dar um exemplo aqui de um centro de detenção. Em dias de visita, você não pode usar o banheiro. Em dias de visita, você não pode andar sem camisa. Então, isso não são regras, simplesmente. São leis. E quem descumpre essa lei é cobrado. Tá? Um outro exemplo aqui. Você não pode andar com a cueca à mostra em dias de visita. Uma que todo mundo deve conhecer, você não solta um estupro junto com os demais infratores que estão encarcerados. Né? Pois bem, por que eu estou falando isso? Né? Para que você, cidadão de bem, minimize as chances de se tornar um alvo. Tá? Nós estamos na sociedade onde todas essas leis estão em vigor. Volto a repetir, se a gente tiver seguido a primeira lei, que é a lei de Deus, né? Retratada de várias formas, por várias religiões, por várias ideologias, por várias doutrinas, né? Nós não precisaríamos das outras, e algumas das outras não aconteceriam, né? Como, por exemplo, a lei dos homens, né? Onde a pessoa faz justiça com as próprias mãos, ou acha que está fazendo justiça com as próprias mãos, né? Mas voltando para a criminalidade, ultimamente tem sido muito divulgado que algumas pessoas estão batendo fotos com algumas posições dos dedos das mãos, e os criminosos adotaram isso como sendo uma bandeira de uma facção. Né? Dependendo da posição da mão que você faz, você pertence ou é admirado ou admira por uma determinada facção. Né? Jesus já fazia sinais com as mãos. A gente costuma chamar isso, costuma não, o nome disso é mudra, tá? Então Jesus fazia mais ou menos isso aqui, ó. Pode ver que algumas fotos, algumas gravuras, ele está com mudra no peito,
né? O pessoal que faz concentração com meditação faz esse sinal aqui, ligando as duas mãos, né? Com esses dedos, né? Tem gente que coloca a mão assim durante reuniões, né? Para poder se concentrar, para ligar o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. E a criminalidade se adaptou e começou a colocar isso. Eu não sei se vocês lembram, antigamente, acho que uns 10 anos atrás para cá, a pessoa cortava uma parte aqui da sobrancelha e ela pertencia a uma determinada facção. Aí ela cortava duas, pertencia a outra determinada facção. No Brasil, no mínimo, nós temos 88 facções criminosas, tá? No mínimo. Fora as outras que são projetos de facção que apoiam essas e idolatram essas facções principais. Então, cabe a nós, cidadãos de bem, não cairmos nessas armadilhas, porque nós poderemos ser identificados como pertencentes a uma facção. Então, dependendo da postagem que eu colocar, dependendo da foto que eu colocar, do movimento da mão que eu colocar, fazendo um joinha, fazendo um hang loose, fazendo um V da vitória, fazendo ok, enfim, dependendo da forma que eu colocar a minha mão, agora eu estou correndo um risco, tá? Então a minha orientação aqui hoje eu comecei essa introdução falando das leis para poder chegar nessa lei dos criminosos. E todas essas leis que eu citei, nós, cidadãos comuns, cidadãos de bem, nós temos que nos adaptarmos a elas. Nós temos que nos adaptarmos às leis de Deus, à lei natural, à lei da natureza. Nós temos que evitar a lei de Murphy, que é aquilo que tiver que dar errado, vai dar errado, ou seja, eu tenho que fazer a coisa certa da maneira certa, tentando acertar com as minhas decisões e prevendo as minhas consequências. A lei dos homens, né? O caso, por exemplo, de fazer justiça com as próprias mãos, né? Não aconselho, apesar do que eu confesso que, como eu sou humano, às vezes me dá vontade de fazer isso, mas fica na vontade. As leis que nós temos que seguir, se não tem retaliações, nós temos consequências, multas, apreensões, detenções, prisões, enfim. A lei de algumas pessoas que interpretam de alguma forma alguns documentos que vai da cabeça de cada uma delas aí, que nós estamos sujeitos a elas, então é bom evitar, até mesmo comentários em redes sociais, vídeos, enfim, evita isso, porque não adianta, nós somos o elo mais fraco, né? E a lei do criminoso, a lei da bandidagem, a lei do ladrão, a lei que está na rua, tá? Então, para você evitar isso, tente acompanhar aí o que eles estão fazendo, evite admiração por algum tipo de modinha, escolha bem os seus influenciadores digitais, tá? Escolha suas palavras antes de postar qualquer coisa, em qualquer rede social. E, ultimamente, principalmente, quando você for bater uma foto, não faça sinais com as mãos, tá? Não apareça com cortezinhos no supercílio ou cortes aqui no cabelo, tá? Porque você pode achar que é uma moda, sendo que, na verdade, você está, sem querer, fazendo parte de uma facção criminosa ou então de uma futura e pretensa facção criminosa. Um forte abraço a todos. Só para explicar, a gente passou alguns dias aí postando algumas mensagens, né? Filosoficamente aí, aproveitando aí a passagem de ano, o Natal, o período, e os vídeos com dicas de segurança. Graças à minha terapia, né, a minha missão, nós vamos voltar a postar aí. Um forte abraço a todos, Deus abençoe a todos aí.